Os substantivos e adjetivos originaram-se geralmente do latim através de metaplasmos. Vejamos alguns exemplos. Lacuna, lacona, lagona, lagoa, lagoa. Rotundo, rotundo, rotondo, rodondo, redondo. Quanto ao gênero gramatical, na primeira declinação, os nomes terminavam em A e eram quase todos do gênero feminino. Assim, a terminação A passou a ser característica do feminino em português. Exemplo: rosa, a rosa. Os nomes em ão formaram o feminino do seguinte modo: A, latim, ano, português, ão. Exemplo: pagano, pagão. Latim, ana, português, an. Exemplo: pagana, pagã, pagã. B, latim, one, português, ão. Exemplo: leone, leon, leão. Latim, ona, português, oa, oa. Exemplo: leona, leoa, leoa. As formas em ona derivam-se do espanhol. Exemplo: chorão, chorona. Os nomes da segunda declinação terminavam em US, que passou a OS em português, e eram do gênero masculino ou neutro. Deste modo, a terminação U passando a O, tornou-se característica do gênero masculino em português. Exemplo: mundo, mundo, o mundo. Como não havia mais necessidade de fazer oposição entre o gênero animado e o inanimado, o gênero neutro desapareceu como categoria gramatical nas línguas neolatinas. Assim, os nomes neutros no singular passaram para o masculino. Exemplo: vinum, vinus, vino, vino, o vinho. Templum, templus, templo, templo, o templo. Já os nomes neutros no plural passaram para o feminino. Exemplo: folium, folia, a folha. Lignum, ligna, a lenha. Quanto ao número gramatical, os nomes terminados em US, como corpus, tempus, passaram para o português corpos, tempos, o U passando a O. Depois, por analogia, passaram para o singular corpo, tempo. Assim, o S passou a ser característica do plural em nossa língua. Exemplo: o corpo, os corpos. Na explicação de Souza da Silveira, filólogo brasileiro, os nomes em ão apresentam 3 plurais, assim formados historicamente. A, latim, anes, português, ans. Exemplo: canes, cães, com a queda do N e nasalização do A. B, latim, anus, português, anos, ãos. Exemplo: manus, manos, mãos, com a queda do N e nasalização do A. C, latim, ones, português, ons. Exemplo: leones, leões, com a queda do N e nasalização do O. E ainda, latim, udines, português, ons. Exemplo: multitudines, multidões, através de metaplasmos.